Agora vamos começar a falar então dos transportes ferroviários, certo? A gente está avançando nos transportes e na ordem agora é o transporte ferroviário. E eu vou explicar para vocês por que apesar dele ser praticamente inexistente no Brasil, ele já causou polêmica e ainda gera bastante discussões e debates acerca disso. Tá. Quando eu penso em Europa, quando eu penso em Revolução Industrial, eu sempre vou lembrar, sempre vou pensar nos transportes ferroviários. Eu vou lembrar que todo o processo de Revolução Industrial, toda a revolução de fato, não só do produto da indústria, mas dos transportes, começou com o transporte ferroviário. Com as máquinas a vapor, lembram? As locomotivas que transportavam. Locomotivas essas que transportavam os produtos, em especial o carvão mineral para as fábricas, né? A uma média de 20 quilômetros por hora. Eram, então, trens, locomotivas de velocidade bem baixa. Na época, quando começou a se questionar a possibilidade de aumentar a velocidade desses transportes, foi interessante porque eu já vi documentário e coisa assim mostrando de capas de jornal de cientistas e pesquisadores da época sendo totalmente contra, indo totalmente contra a ideia de aumentar a velocidade das locomotivas, porque se aumentasse a velocidade das locomotivas, o ser humano não suportaria, explodiria o pulmão, e daí tinha uns que alertavam assim de uma maneira bem enfática: se a gente passar isso a 30 km por hora, não vai poder ter ser humano operando dentro, porque o nosso organismo não suporta a velocidade de 30 km por hora. Se a gente pudesse fazer uma viagem no tempo e trazer esse pessoal para ver que a gente tem jato supersônico hoje em dia, com pessoas dentro, queria só ver o que eles iam dizer, como que eles iam agir, né? Mas, enfim, vamos lá. Falando do transporte ferroviário. Vou falar um pouco mais, daí eu vou falar dele aqui no Brasil e o que nós temos a ver com isso, né? Na época, o transporte ferroviário foi utilizado justamente porque ele garantia velocidade, rapidez para o transporte do carvão. E também porque era uma máquina grande que tinha condições de transportar esse carvão. Não é carroça, esse tipo de coisa, não tinha condições de fazer esse tipo de transporte. Como era o nome desse tipo de transporte? Transporte modal. Lembrem-se que eu expliquei na outra aula. Transporte modal é quando eu transporto carga. O objetivo não é o transporte de pessoas. Claro que envolve pessoas, desculpa, tem pessoas para dirigir, para comandar, mas o objetivo daquele transporte é o transporte de carga, tá bom? A gente chama de transporte modal. Eu estou explicando de novo porque vocês vão precisar disso depois, né? Hoje em dia, e desde aquela época, as principais opções para carregar carga, todas as vezes que precisa carregar carga, o principal meio de transporte que se utiliza na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, é o transporte modal ferroviário, tá, gente? São os trens. Então, também nos Estados Unidos, em alguns lugares, como eu já falei, na Europa, no Canadá, na Ásia, tem a Transiberiana, né? Que atravessa a Ásia em toda a sua extensão leste-oeste. Isso significa uma média de 70% da rota do planeta Terra no sentido leste-oeste, porque a Ásia, a Rússia é extremamente larga, né? Ela é gigantesca, então essa Transiberiana atravessa toda essa região, toda essa parte gelada, né? E isso foi agilizando o processo dos transportes. Hoje nós temos também uma coisa que agilizou bastante, agilizou muito os transportes, foi os TGVs. O que são isso? São os trens de grande velocidade. Os trens de grande velocidade são conhecidos comumente, pelo nome comum do dia a dia deles, de trem-bala, tá? Mas o nome oficial dos trens-balas é trem de grande velocidade, tá bom? TGV. Onde tem TGV? Tem na Suíça, já tem no Japão, já tem em vários lugares do mundo. E eles podem atingir até 300 km por hora, certo? Então, é uma velocidade bastante grande. Atualmente, a função desse tipo de transporte ferroviário é bastante, dentro de alguns países, o metrô é um tipo de transporte ferroviário, tá? Então, tem bastante uso desse transporte para
transportar pessoas, levar pessoas de um lugar a outro. Mas nesses países que eu falei, ele é o meio mais utilizado para transporte modal mesmo, tá, gente? Para transporte de carga. O que isso significa? Que nesses países você não vê toda aquela circulação de caminhões nas rodovias. As rodovias são muito mais livres para os carros, e é claro que com isso, porque não tem o peso dos caminhões e da carga dos caminhões, essas rodovias elas suportam mais, elas têm uma longevidade maior, não vivem esburacada com um pedaço daqui, dali, ou tendo que ser reformada toda hora, como a gente vê quando viaja, né? Que as rodovias estão sempre em processo de reforma. Por quê? Porque o peso dos caminhões e mais a carga que eles carregam, e como trafega muito mais caminhão do que carros nas rodovias, então isso se torna bem difícil de sustentar, de comandar, né? Tá. Atualmente, então, quando eu vou colocar frente a frente no Brasil o transporte modal entre o rodoviário e o ferroviário, no Brasil, nós utilizamos mais rodoviário. Mas fora do Brasil, há muito uso do ferroviário. Então tá certo? Então pronto. Se lá fora deu certo, sempre deu desde o começo, aqui também vai dar certo o transporte ferroviário. Não tem problema nenhum usar o transporte ferroviário. Só que tem, né, gente? Tem bastante problema em usar o transporte ferroviário, porque lá, digamos que eles já fazem uso desse transporte há uma média de 300 anos, ou desde o início da Revolução Industrial. Então, o que aconteceu? As cidades se moldaram e se projetaram com essa circulação de transporte modal através das ferrovias. Nós não. A gente, na década de 60, no Brasil, na década de 60, quando houve aquela explosão toda, a partir, na verdade, do século XIX, né? Mas, em especial, ali, década de 50, 60, quando houve todo aquele discurso de ordem e progresso, 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 tem que crescer, tem que avançar, e que no período de Juscelino Kubitschek foram feitas muitas rodovias, o transporte ferroviário ele ficou esquecido, ele ficou largado. Houve uma tentativa de uso dele, mas depois ele ficou esquecido. Enfim, vamos falar disso. Assim, quero que vocês deem uma olhadinha nessa tabela aqui agora, ó, gente. Pega aí. Peraí, deixa eu colocar aqui na tela. Viram? Tá, então, essa tabela aqui. Vamos falar dela. Países da União Europeia. Tem ali. Eu tô com a apostila na mão aqui, vocês também. Página 20, desculpa, não falei. Página 20. Países da União Europeia que mais utilizam o transporte ferroviário para carga. Vejam que esses dados são de 2013, né? Mas não mudou muita coisa de lá para cá, não, tá bom? Vamos lá. Tem Letônia, Suíça, Estônia, Áustria, Suécia e depois ali o geral da União Europeia. Cada um desses países, qual a porcentagem que eles utilizam do transporte ferroviário para carga? Então, observem assim, para transporte de carga, quando um tipo de transporte representa metade ou praticamente a metade do transporte, significa que ele é muito utilizado. No Brasil não chega nem perto desses índices que estão aqui, tá? E quando eu falo de União Europeia inteira, então eu tenho praticamente 1/5 do uso disso. Porque na União Europeia usa-se também o transporte rodoviário e bastante nos países da Europa, né, o transporte hidroviário para transporte de carga entre os rios, os principais rios europeus, certo, gente? Mas é claro que tudo isso muito bem fiscalizado, muito bem cuidado, máquinas de ponta, não são máquinas sucateadas, assim, né? Tudo bem. Então, já houve uma tentativa de implantação desse sistema no Brasil. Isso já aconteceu. Só que quando que isso aconteceu? Há muitos anos atrás. Lá como eu disse para vocês, quando eles estavam fazendo como é que era o nome da ferrovia? Transamazônica. A tentativa de fazer a Transamazônica, tipo a Transiberiana, que cortaria o Brasil de leste a oeste, em toda a extensão, certo? Qual que era o objetivo disso? O grande objetivo disso era poder carregar, fazer o transporte de carga, principalmente das áreas que eles iam abrir na Amazônia para poder fazer exploração. Só que não deu certo a Transamazônica, né? Devido à situação do terreno, devido à situação muito acidente de trabalho. Aí o que acabou se desistindo do projeto quando foi bastante divulgado e bastante
como é que se diz? Mostrado para a imprensa e tudo, né? Foram feitas denúncias, foi bastante denunciado a situação dos trabalhadores na Transamazônica, que muitos morriam e por falta de transporte para levar os corpos e tal, eles iam construindo essa Transamazônica e os corpos iam sendo enterrados por ali mesmo. É muito acidente de trabalho, muita falta de estrutura, né? E eles iam sendo enterrados por ali. Então, quando tudo isso veio à tona, quando as pessoas souberam, foi bastante denunciado, foi bastante falado que isso não era possível, que não era para, que não devia continuar. Aí o governo disse que não tinha mais dinheiro, a Transamazônica começava, parava. Quando eles conseguiam dinheiro de novo para continuar, a parte que tinha parado já estava toda sucateada, já estava enferrujada, torta, enfim, tinha que começar tudo de novo. Desistiu-se do projeto, certo? Aí eis que chega, na atualidade, o governo Dilma. E durante o governo Dilma, há uma nova proposta de fazer a transferência do transporte de cargas do Brasil, o transporte modal, para o transporte através de ferrovias. Então, aparece de novo no governo dela. É uma proposta na época do executivo, junto com alguns deputados e senadores, né? Mas a ideia era fazer o quê? Era liberar as rodovias do excesso de carga dos caminhões e fazer uso do transporte ferroviário para carga modal, para transporte apenas de carga. Isso também evitaria bastante situações de, como é que fala? De excesso de caminhões nas cidades, né, gente, que atrapalha bastante. É só ir para Itajaí, Joinville, para grandes cidades, para São Paulo. A circulação de caminhões atrapalha bastante o resto do trânsito. Embora em cidades bastante grandes tenha já aquelas vias de circulação única, que são vias só para circulação de caminhões, esses caminhões que precisam fazer carga e descarga, transporte, né, transporte modal. Apesar de ter cidades que tenham essas áreas específicas, essas vias de escape, né, que a gente chama, que é só para transporte de caminhão, ainda assim isso atrapalha e também gera muito gasto, né, de infraestrutura e coisa, desvio de rua, esses tipos de coisa, tá? Aí houve a proposta. Então seria importante e interessante para nós o sistema ferroviário? Seria bem bom se nós pudéssemos ter essa implantação do transporte ferroviário para carga ou para a maioria das cargas e a gente liberasse os caminhões ficassem mais para circulação interna dentro da cidade, para pegar lá dos trens e levar até as logísticas ou as lojas, as fontes de distribuição, os produtos, enfim, esse tipo de coisa. Aí, na época, a intenção era fazer um sistema de ferrovia semelhante ao da Europa, só que não foi aprovado. E vocês vão dizer assim, nossa, mas seria tão bom para o Brasil ia liberar as rodovias, né? Seria tão legal. Então, não. Economicamente para o Brasil não é viável. Ah, porque vai gastar muito para construir ferrovia? Não, não é esse a pior das situações. Bom, por que não foi aprovado? Isso não está na apostila de vocês. Eu gostaria muito que vocês anotassem item por item. Eu vou tentar falar devagar, porque eles são extremamente importantes, tá? Para depois e também até para situações de Enem, de vestibular. Eu estou sempre vendo esse tipo de assunto ser cobrado, tá? Então, vamos lá. Vão anotando aí. A primeira situação. Por que a proposta do governo Dilma não foi aprovada? Ou melhor, quais foram os motivos para não ser aprovado? Primeiro motivo, para que fossem implantadas essas ferrovias, eles tinham que lembrar que aconteceu na década de 70 um investimento muito grande mesmo, investimento em rodovias, década de 60 e 70. Então, a maioria das chamadas BRs, que são as rodovias federais, aquelas administradas pelo governo federal, com verba federal, foram construídas no Brasil entre as décadas de 60 e 70. Claro que depois também continuaram são construídas até hoje. Tem lugares no Brasil que falta até hoje, tem lugares em que elas estão em reforma até hoje, tudo bem. Mas o grande período de maior construção que teve dessas rodovias foi nas décadas de 60 e 70.
E eles diziam o quê? Que não dá para a gente negar, não dá para a gente, como é que eu vou dizer, não dá para a gente esnobar, digamos assim, toda essa verba que foi usada na época para a construção das rodovias. Agora que elas já estão construídas, não tem como destruir, então tem que usar, né? Então, essa é uma justificativa. Hoje, em pleno século XXI, 2020, nós teríamos toda a possibilidade de utilização de todas essas rodovias para carga e descarga de produtos vindos das ferrovias e ainda por cima temos carro suficiente para circular em todas. Isso já não seria mais uma justificativa como foi naquele momento da tentativa de implementação do governo Dilma. Já tinha bastante carro e tudo na época, óbvio, né? Isso foi agora, recentemente, mas foi uma das justificativas utilizadas, tá? Que houve muito investimento nas décadas de 60 e 70 em rodovias e que a gente não podia deixar a rodovia sucateando, tinha que utilizar. Segunda justificativa para que não fosse aprovado o projeto de ferrovias no Brasil, o custo de construção. Mas na Europa também custou e tal, mas assim, ó, na Europa foi um processo. Então, desde que começou a Revolução Industrial, desde o início do século XVIII, metade do século XVIII, 1750 em diante, um pouco mais, 1780 em diante, né, que começa a se usar essas máquinas a vapor, e a partir dali começa-se o uso de ferrovia, aí bastante ferrovia, e vai aumentando a indústria, vai aumentando as ferrovias, vai aumentando os comércios e as cidades com ferrovia, com comércio, ou com indústria, aumenta a ferrovia. Então, foi um processo gradativo, foi aos poucos. Agora, do nada, de repente, implantar um sistema de ferrovias no Brasil para transporte de carga, o custo disso seria altíssimo. Nós já temos algumas áreas do Brasil, mas que representam bem pouca porcentagem, que são usados esses transportes ferroviários como transporte de carga modal. Já tem, mas é pouquíssimo e teria que ser replanejado e refeito tudo isso. Para ser refeito e replanejado, isso teria corte por dentro de cidade, isso teria um monte de outras situações que não são possíveis. Por quê? Porque aí você teria que pagar para as pessoas que investiram naquelas regiões, você teria que devolver dinheiro para quem tem terreno, casa ali, e que não pode utilizar, que daí ficaria sem poder utilizar para a ferrovia passar, esse tipo de situação, certo? Não daria certo. Aí tá. O que acontece? Dentro dessa perspectiva de não poder construir, porque o custo seria muito, muito alto, lá foi mais uma justificativa para não fazer as ferrovias, tá? Mais uma justificativa. Ó, a primeira, o custo muito alto de investimento em rodovia que teve. A segunda, o custo muito alto que seria para investir na construção de ferrovias agora por conta do tamanho do Brasil. Quanto custaria uma ferrovia no estilo BR-101, que atravessa o Brasil de norte a sul, que vem pela área litorânea do Brasil, desde lá de cima até aqui no sul? Imaginem uma ferrovia que fizesse toda essa carga. Não, faz uma ferrovia menor, daí chega uma parte que pode usar rodovia. Ora, daí perderia a justificativa, a lógica de ter ferrovia. Se vai usar a rodovia para transporte, não precisa fazer rodovia, né? Tá. Por fim, a terceira justificativa, e a que mais pesou, a que foi mais importante na hora do não. A terceira justificativa é a seguinte: as rodovias hoje são fonte de renda e de emprego de muita gente. Se fosse tirar das rodovias e passar para as ferrovias todo esse transporte de carga, muita gente teria que ser remanejada, muita mão de obra, muito pequeno empreendimento teria que ser remanejado, porque não é só o motorista do caminhão. Imagina todos os motoristas de caminhão. Digamos que metade deles permanecesse com emprego para poder fazer esse transporte entre a ferrovia e as áreas de carga e descarga dentro das cidades. E a outra metade. Então, tá. Então, tem os próprios motoristas, né, os próprios caminhoneiros, teria a situação de quem vive da rodovia na BR, por exemplo, os donos de postos de gasolina não iam precisar mais tantos postos de gasolina, já que a circulação seria só de carro. Os grandes restaurantes de rodovia, que a maioria dos restaurantes de rodovia, eles atendem os caminhoneiros e não pessoas que estão viajando.
a principal fonte de renda deles, ganho deles, é servindo alimentação para esses caminhoneiros, para esses viajantes, né? Das rodovias, que são os caminhoneiros. As mecânicas, todas as mecânicas de caminhões, as lojas de venda de peças e produtos de caminhões também, que também quebrariam, que também teriam uma diminuição muito grave, assim, grande mesmo, na venda e produção de peças, a indústria que produz, a venda de pneu. Gente, é uma quantidade muito grande de serviços, né, prestados da área de prestação de serviços e da área de produção industrial e comércio que estaria envolvido. Então, não é simplesmente tirar o caminhão da estrada e o caminhoneiro e remanejar emprego para esse caminhoneiro. É remanejar emprego para o caminhoneiro, para os frentistas dos postos, para as pessoas que trabalham nos restaurantes, que trabalham nas mecânicas, que trabalham nas elétricas, que trabalham nas balanças que tem na estrada para medir a quantidade de transporte de cada caminhão, de fiscalização. Seria muita gente envolvida que teria que ser remanejada para outras áreas e teria que ser criada, inclusive, áreas para que essas pessoas fossem remanejadas ali para não perder emprego, para não ficar desempregado, certo? Então, tem toda essa situação. Resultado final, a resposta foi não. E ninguém está pensando agora, nesse momento, em fazer uma revolução ferroviária no Brasil para mudar todo o transporte de carga para a ferrovia, tá? O que se tem feito é que as ferrovias que têm recebido investimento para ficarem melhores, para se tornarem mais aptas a esse transporte com maior quantidade de trens circulando, e algumas que são mais importantes e mais utilizadas estão recebendo investimento para aumentar. Mas tudo isso naquela lógica e na perspectiva da Europa, de um processo gradativo, nada de uma implantação repentina de ferrovias para poder fazer, como diz, uso contínuo desse tipo de transporte, tá, gente? É assim que está funcionando. Vamos agora, então, para os transportes rodoviários, ok? Esse, sim, hoje no Brasil é o predominante, é o que manda no Brasil. É o mais utilizado, tanto para transporte de pessoas quanto para transporte de carga, tá? Ele, como é que eu vou dizer para vocês? Ele tem um custo maior, muito maior do que o transporte ferroviário. Ele custa mais caro, ele tanto para a manutenção das estradas, quanto para o próprio transporte de carga, ele é muito mais caro, né? Você transportar uma carga de caminhão custa, em relação à mecânica, em relação ao combustível, tudo, muito mais caro do que o transporte por trem, tá? O trem é um pouco mais lento, mas não tem esse custo tão grande. Então, ele seria não tão indicado, mas como ele já é o mais usado no Brasil, apesar dos gastos, fica muito difícil da gente substituir. Na Alemanha, eu acho que vocês têm na página 21. Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Página 21 aqui, ó. Tem aqui uma imagem, dá uma olhada nela lá. Diz assim: autoestrada na Alemanha, onde há grande integração nos diferentes modos de transporte de passageiros e de mercadoria. Mas ainda assim, olha só, quantos caminhões a gente está vendo ali? 2 ou 3. Agora você pega e entra na BR-101. Eu não vou pedir para vocês irem longe, só até Itajaí, certo? Seja indo ou vindo de Itajaí e observa a quantidade de caminhões que circulam. É muito caminhão, principalmente por ali ser uma área portuária. Então, é uma área que tem as logísticas que vão distribuir os produtos para que esses produtos sejam entregues no resto do estado, no resto do Brasil, né? Então, é uma área de muita circulação de caminhões. Dentro de Itajaí, tem algumas áreas que são mais específicas para a circulação desses caminhões. Mas, ainda assim, o trânsito sempre é complicado em Itajaí, porque nas entradas e saídas da cidade, os caminhões, eles trafegam junto com os carros. Então, sempre está acontecendo situação de congestionamento. Isso é diário, é sempre, né?
E aí, o meio de transporte rodoviário, que poderia ser só para as pessoas, acaba sendo utilizado para o transporte de carga também. Mas no Brasil, por enquanto, está dando certo. O fluxo de mercadoria continua sendo pelo transporte rodoviário, e a gente tem, até em regiões que são menos povoadas, que tem menos gente no Brasil, esse fluxo de carga por rodovia é bastante utilizado em todas as áreas, desde as grandes cidades, desde eu falar um São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, até eu falar de pequenas cidades mais interioranas também, tá? Esse transporte de carga no Brasil, então, é uma prática comum, é um meio comum o uso do transporte rodoviário para o transporte de carga. Nos Estados Unidos, por exemplo, as cargas também são transportadas por ferrovias, tá? Mas aqui não é possível usado a rodovia. Na página 21, embaixo, tem uma placa na beira da rodovia Transamazônica, que depois deixou de ser uma ferrovia e a ideia foi transformar numa rodovia, a Transamazônica, tá? Espera aí só um pouquinho, gente, só anotar aqui. Aí. Pronto. Tá acabando meu tempo. Foi transformada, então, numa rodovia, tá? Espera aí, gente. Vocês estão vendo a imagem ainda dos... Aí, pronto. Já arrumei. Tá. O que isso significa? Que nós temos no Brasil hoje uma rede multimodal, ou seja, o transporte de carga ele não é feito só por um tipo de transporte, mas isso também, gente, não é no Brasil, é em qualquer lugar, tá? Em todos os lugares é dessa forma que acontece. Não temos uma grande rede uma rede única de transporte, porque você vai precisar, por exemplo, da ferrovia para o trem, que vai entregar depois para um caminhão, e o caminhão vai fazer o transporte. Então, essa rede multimodal de transportes, ela é muito importante e tem em todos os lugares. Não tem como, já esqueçam essa possibilidade, você ter uma só modalidade de transporte que vai carregar as cargas, certo? Tá? Você vai ter vários tipos de transporte para fazer, para transferir essas cargas de um lugar para outro. Página 22, por gentileza, uma tabela lá em cima, ó, aqui. Essa tabela lá em cima, na página 22, tem assim, ao lado ali, a parcela do modal, então a porcentagem do uso, e embaixo a distância média de deslocamento. Olhem bem ali. Isso aqui é nos Estados Unidos a parcela do modal no transporte de carga por distância, tá? Ó, vejam que tem aéreo, hidroviário, ferroviário, rodoviário. Nos Estados Unidos, apesar de ter então as ferrovias para o transporte de carga, também são também muito utilizadas as rodovias para o transporte de carga. O lugar principal que usa a ferrovia como transporte de carga é Europa, tá? É lá, e também na Ásia, mas principalmente na Europa. E o Canadá também utiliza bastante, tá? Agora, página 22, aqui. Esse é o mapa que mais me interessa. Prestem bem atenção nele. Dá uma olhadinha nele para vocês verem. Observem bem ele. O que tem ali? Tá mostrando as estradas pavimentadas, essas em vermelho, risquinho, depois as estradas sem pavimentação, pontilhadas, as em preto, cortadinhas, que são as ferrovias, as hidrovias em verde, os trechos fluviais navegáveis, né, para fazer transportes grandes, em azul, depois os barquinhos verdes são porto, os aviões aeroportos, obviamente, e em laranja os terminais hidroviários. Agora, observando bem ali, vocês devem ter visto que a gente tem uma quantidade muito boa até de portos no Brasil, mas que um dos principais meios de transporte ou área de transporte, rede, né, de transporte, desculpa, do Brasil são as rodovias. Dá uma olhada ali para vocês verem o quanto as rodovias estão esparramadas em todo o Brasil, toda a área ali. Dá uma lida ali, dá uma olhada. Eu queria tanto que vocês pudessem falar o que entenderam dali, mas acontece que eu estou com
o meu som bem baixo. Só se vocês tentarem falar alguma coisa que eu vou tentar escutar. Vai. Percebem ali como o transporte rodoviário, aliás, as rodovias são as mais utilizadas? Perceberam ali, gente? Sim. Hã? Não Sim. adianta, não consigo ouvir vocês. Meu coisa tá horrível. Tá, então eu vou explicar. Eu queria mais participação, assim, que vocês falassem mais as impressões, mas tudo bem. Vamos lá. Onde está a maior parte das rodovias acumuladas, entrecortadas? Sudeste e sul do Brasil. Quando eu subo para a região norte, o que eu tenho? Muitas estradas sem pavimentação, que seriam rodovias também, mas elas são sem pavimentação nenhuma. E eu tenho uma grande rede de transporte hidroviário, certo? Tá, aí depois, quando eu vou passando na região centro-oeste também ali, eu tenho, vocês observem o quanto tem de transporte por ferrovia. É a região que mais tem ferrovia, quando eu falo em centro-oeste. Aí o sul tem, mas é um pouco menos do que o sudeste. O sudeste é onde eu mais encontro. Na verdade, o sudeste é o único tipo de rede de transporte que é menor no sudeste, que é pouquinho, é o de hidrovia, certo? Mas o resto dos outros transportes tem grande quantidade na região sudeste. Observe o número de portos, o número de aeroportos, de ferrovias, de rodovias, certo? Poucas rodovias não pavimentadas. Aliás, eu diria que nem tem ali, rodovias não pavimentadas. Pequenos pedaços, assim, nos meios entre as rodovias que não são pavimentados. O resto são todos pavimentados, né? Então tá. Falando, analisando os transportes agora, a gente falou de comunicação e falamos de transporte. Agora tem que pensar no turismo global. Por quê? Porque assim a gente está fechando, a gente está abraçando o assunto como um todo. Nós já falamos dos grandes investimentos e do grande crescimento da comunicação, dos transportes, e agora como que o turismo está relacionado a tudo isso? Olha, para o setor turístico eu preciso de bastante transporte, né? Obviamente, e preciso de comunicação para que as pessoas saibam para onde elas querem viajar, para que elas conheçam os lugares, enfim, para esse tipo de situação. Turismo global hoje, vocês devem ter lido o texto ali. Uma das situações que causam ou que levam ao maior turismo global hoje foi o uso da internet, que fez com que as pessoas conhecessem diferentes roteiros, e assim elas podem buscar redes hoteleiras diferentes. Era muito complicado você chegar de uma viagem e procurar hotel, ou então comprar sempre aquele pacote pronto da tua agência de viagem, que já te trazia um hotel e você tinha que ficar naquele porque você não conhecia outros mesmo. Hoje em dia você entra nos sites, né? Tem sites que tem oferta de hotéis e que te mostram os hotéis que são mais baratos ou os hotéis que são mais luxuosos, de acordo com o que você quiser. Se você quer os hotéis mais baratos, eles te mostram em tal lugar quais são os hotéis mais baratos. Se você quer os hotéis que são mais práticos, assim, e que não tem refeição, porque você quer comer só em restaurante, eles te mostram esses hotéis também. Então, é tudo muito mais simples de procurar hoje e também uma possibilidade muito maior de você fazer esse turismo, porque você vai conseguir controlar os seus gastos e assim você consegue não ser surpreendido e organizar melhor uma viagem. Dando certo uma, vai dando certo a outra, tu vai continuando. Tem um box na página 23, lá em cima, que fala assim, em 2012, achem lá na apostila que eu quero que vocês marquem esse parágrafo. Em 2012, pela primeira vez, o número de pessoas que viajaram para destinos internacionais superou 1 bilhão de pessoas. De acordo com a OMT, a OMT, Organização Mundial do Turismo, que é da ONU, obviamente, em 2014, não temos dados muito atuais agora, mas também eu estava olhando, os últimos que eu vi ali, que são de 2018, não mudou muito, aumentou, tá, gente? Claro que aumentou, mas não tanto assim, né? Esse número aumentou 1,13 bilhão entre 2012 e 2014. Para agora, a diferença que tem é de 1 bilhão, os números que tem agora são de 1 bilhão,21, tá? Claro que eu estou falando disso até metade, por aí, outubro, por aí, de 2019.
De lá para cá despencou bastante por conta do medo e da presença do coronavírus. Diminuiu um pouco porque alguns países estavam com algumas crises, mas o que mais fez diminuir foi o fator coronavírus, né, gente? As viagens mundiais hoje, nesse momento agora, estão bem abaixo do volume que tinham antes, de destinos procurados e viagens, até porque muitos países fecharam fronteira, não entra, não sai, né? Depois eu quero que vocês deem uma boa observada no gráfico da página 23, que é bem simples de analisar, são os países que mais receberam turistas estrangeiros. Vejam que o Brasil não aparece ali, embora a gente tenha potencial turístico, a gente não explora ele como deveria. Mas está acabando o nosso tempo, eu vou passar agora lá para o WhatsApp para passar um vídeo e umas atividades para vocês fazerem e o trabalho que vocês têm que fazer, tá bom? Agora vai ter o primeiro trabalho de geografia, beleza, gente? Qualquer dúvida, amanhã a gente se fala na aula ou vocês me mandam mensagem, tá bom? Beijo, boa semana para vocês.